O braseiro sagrado não deveria ter respondido ao seu toque. Arra manteve a cabeça baixa enquanto se aproximava da plataforma cerimonial, as suas vestes de serva deliberadamente simples em contraste com a seda elaborada usada pela elite da Alcateia. O ritual de união lunar desta noite uniria o Alpha Kiran Blackthorn com a sua luna escolhida, Celeste, uma união que fortaleceria o domínio da Alcateia das Sombras sobre os territórios do norte. Acenda o fogo, Omega. A ordem veio do Beta Marcos, a sua voz carregando o desdém casual reservado para aqueles sem sangue de lobo. Sem posição social, sem valor, os dedos de Ara tremiam enquanto ela levantava a tocha cerimonial. Há 3 anos que servia a casa da Alcateia, invisível e discreta, exatamente como precisava de ser. 3 anos a esconder o que se agitava sob a sua pele durante a lua cheia. O que sussurrava nos seus sonhos e línguas que ela não compreendia. A multidão ficou em silêncio enquanto ela subia os degraus de pedra. Centenas de lobos reuniram-se no antigo anfiteatro, os seus olhos brilhando em âmbar e ouro na escuridão. No centro da plataforma estava o Baraier da Luna, uma enorme tigela de ferro gravada com símbolos mais antigos do que a própria Alcateia, à espera de ser acesa pela bênção da futura luna. Celeste estava ao lado dele com o seu vestido branco de cerimônia, a sua mão perfeitamente cuidada, estendida em direção à chama que era carregada. O ritual era simples. A serva passaria a tocha para a luna escolhida, que acenderia o Braier e selaria o seu vínculo com o Alpha. Mas o Alpha Kiran Blackthorn estava afastado da sua noiva, de costas viradas para a cerimônia. Mesmo a 6 metros de distância, Ara sentia o frio que emanava dele. Não o frio do inverno, mas algo mais profundo, algo errado. O seu cabelo escuro caía sobre os ombros, e os seus ombros largos permaneciam rígidos sob as suas vestes cerimoniais de couro. Ele não tinha olhado para Celeste uma única vez naquela noite. Não tinha olhado para ninguém. Depressa, sussurrou Marcos. Alar deu um passo à frente, estendendo a tocha em direção a Celeste. Os dedos da mulher loira mal tinham tocado o cabo quando a chama de repente rugiu, não em direção a Celeste, mas para trás, subindo pelo braço de Ara, e fitas de fogo branco prateado que não queimavam. Suspiros irromperam da multidão. Celeste afastou-se com um grito. O fogo espalhou-se pela pele de Ara como água. Símbolos antigos aparecendo e desaparecendo na dança das chamas. Ela tentou largar a tocha, mas ela se tornara outra coisa, algo vivo, algo que a reconhecia. O que é isso? A voz de Celeste elevou-se com fúria. O que és tu? Antes que pudesse responder, o braseiro da luna explodiu. Chamas prateadas dispararam 9 metros no ar sem que ninguém as acendesse, sem que o ritual fosse concluído. Os símbolos antigos gravados no ferro começaram a brilhar, pulsando em ritmo com um batimento cardíaco estrondoso. O fogo se inclinou em direção a ela, não a Celeste, não a luna escolhida, mas em direção à serva que não deveria ter importância. Foi então que Kiran se virou. Os seus olhos não eram do âmbar quente de um alfa normal. Eram pálidos como o gelo, como o luar de inverno sobre a neve fresca. E quando se fixaram nos de Aar, ela sentiu o mundo inclinar-se. Aqueles olhos guardavam tempestades de séculos, uma dor tão profunda que se fossilizou em algo mais duro que o ódio. Impossível, ele sussurrou, e a sua voz carregava o peso de montanhas. O fogo prateado refletia-se nos seus olhos pálidos. E por um momento suspenso, Ara viu algo quebrar-se na sua expressão. Reconhecimento, negação e algo que poderia ter sido medo. As chamas à volta da sua pele começaram a formar formas. Lobos, lobos a correr feitos de puro luar, a circular os seus braços, os seus ombros, a sua garganta. A multidão tinha recuado. Alguns caíram de joelhos, outros mostraram os dentes em ameaça ou submissão. Ela não sabia dizer qual das duas coisas. Ela não faz parte da Alcateia. Celeste rosnou, recuperando-se do choque. Ela não é nada. Ela carrega o sangue antigo. A voz pertencia à anciã Morgan, a loba mais velha da Alcateia. Os seus olhos leitosos ficaram repentinamente afiados como vidro quebrado. O fogo da lua não escolhe livremente há 300 anos. Ara queria correr, mas as chamas a mantinham no lugar. Suaves como o toque de um amante, mas impossíveis de escapar. Através da luz prateada, ela podia ver coisas que não estavam lá ou ainda não estavam lá.
caminhos na floresta que ela nunca havia percorrido. Um lobo branco com olhos como os de Kieran, uivando para uma lua que sangrava carmesim. Suas próprias mãos cobertas de sangue e luz das estrelas. Mata-a! A ordem de Celeste cortou o caos. Ela corrompeu o ritual. Mata-a agora. Vários lobos começaram a transformar-se, os seus ossos a estalar e a reformar-se. Buckled quando o fogo a libertou de repente, deixando-a ofegante na plataforma de pedra. O braseiro da luna ainda ardia prateado, mas a sua luz tinha se atenuado para um brilho suave. Ninguém toca nela. A voz de Kieran baixou para algo além do humano, além do lobo. Um comando alfa puro que fez até mesmo os lobos em transformação congelarem no meio da metamorfose. Ele não se moveu de sua posição, mas sua presença se expandiu, enchendo o anfiteatro com um peso invisível. O ritual está nulo. Não podes, Celeste começou. Sai. Ele ainda não estava a olhar para a sua noiva escolhida. Os seus olhos permaneceram fixos em Ara com uma intensidade que fez a pele dela arrepiar-se. Todos vocês agora. A matilha dispersou-se como folhas antes de uma tempestade. Até Celeste, após um momento de hesitação furiosa, juntou as suas saias de seda e fugiu. Apenas o ancião Morgan permaneceu, estudando a Ara com uma expressão entre admiração e pavor. A bênção despertou, murmurou o velho lobo. Depois de todo este tempo, ela lembra-se. Então ela também se foi, deixando a Ara sozinha com o alfa cujos olhos continham o inverno e cuja presença fazia as chamas prateadas dançarem. Ele permaneceu perfeitamente imóvel, uma estátua esculpida a partir da sombra e do luar. Tu não deverias existir, ele finalmente disse, sua voz pouco acima de um sussurro. Então ele se virou e caminhou para a escuridão, deixando-a ajoelhada ao lado de um braseiro que queimava para ninguém. Ara não dormia há 3 dias. Sempre que fechava os olhos, via aqueles olhos pálidos como gelo e sentia o fantasma das chamas prateadas a dançar na sua pele. A casa da alcateia tinha se tornado um labirinto de sussurros e olhares desviados. Os criados que antes a ignoravam agora dispersavam-se quando ela se aproximava. Os guardas que nunca reparavam na sua existência, de repente acompanhavam cada um dos seus movimentos. Ela esfregava o chão da cozinha à meia-noite, sozinha por opção. O movimento repetitivo ajudava a acalmar o estranho zumbido no seu sangue. Uma vibração que tinha começado no momento em que o fogo da lua a reconhecera. Ainda estás aqui. Mãos paradas na escova. Ela não precisava de olhar para cima para saber quem estava na porta. A presença dele mudava o próprio ar. Tornava-o mais pesado, mais frio. O alfa Kieran Blackthorne não falava com ela desde o ritual. Mas ela sentia que ele a observava. Sempre observando. Para onde mais eu iria? Ela manteve a voz firme, concentrando-se na água com espuma. Este é o único lar que conheço. Mentirosa. A palavra foi suave, quase gentil. Você planeja fugir desde o momento em que chegou. Há 3 anos. 2 malas escondidas sob tábuas soltas do assoalho. Dinheiro guardado em pequenas quantias. Uma identidade falsa parcialmente construída. Ela prendeu a respiração. Ela finalmente olhou para cima e o viu encostado na moldura da porta, ainda vestido com as roupas escuras que gostava de usar. Nada parecido com as roupas cerimoniais de couro de 3 noites atrás. Os seus olhos brancos pareciam brilhar na luz fraca da cozinha. Como eu sei tudo o que acontece no meu território. Ele entrou na cozinha e a temperatura caiu 10 graus, exceto você. Você não era nada até 3 noites atrás. Um ponto cego, um vazio onde deveria haver uma pessoa. Ainda sou nada. Ela voltou a esfregar com mais força do que o necessário. O fogo cometeu um erro. Ele riu. Um som como o vento num cemitério gelado. O fogo da lua não comete erros. É mais antigo do que esta alcateia. Mais antigo do que as linhagens que a construíram. Ele lembra-se de coisas que nós esquecemos. Então por que escolheu um ninguém? Um servo sem sangue de lobo? O silêncio se estendeu entre eles. Quando ela olhou para cima novamente, ele se aproximou, ficando perto da enorme lareira que dominava uma parede. Não havia fogo ali. Não havia há meses, de acordo com os boatos da cozinha. O alfa preferia o frio. Mostre-me o seu pulso, disse ele de repente. O quê? O seu pulso esquerdo? Mostre-me. Ara hesitou, depois lentamente subiu a manga. A sua pele parecia normal,
pálida por passar muitas horas dentro de casa. Algumas sardas, nada de extraordinário, mas Karen olhou para ela como se estivesse a ver algo completamente diferente. Ali, murmurou ele, traçando um dedo no ar acima da pele dela, sem nunca tocar. Veias? Ver o quê? As marcas, linhas prateadas como veias de luar. O dedo dele seguiu um padrão invisível. Estão aí desde que nasceste, não se escondem, mas coçam durante a lua cheia. Ardem quando sonhas. Ol puxou o braço para trás, com o coração a bater forte. Como pode saber sobre os sonhos? O seu sorriso era afiado como o gelo do inverno. Porque tenho as mesmas marcas. Tinha-as antes de aprender a escondê-las permanentemente. Ele enrolou a manga, revelando tatuagens intricadas que cobriam o antebraço. Tinta preta tão escura que parecia absorver a luz. Por baixo disto, sou como tu, marcado por algo antigo, reivindicado por um poder que já não deveria existir. Estás a mentir. És o alfa. És. Estou amaldiçoado. As palavras caíram entre eles como pedras em águas calmas. Há mais tempo do que podes imaginar. E agora também estás amaldiçoado. Antes que pudesse responder, um uivo perfurou a noite, triste, errado. Não era um lobo da matilha, era outra coisa. Todo o comportamento de Kieran mudou. O frio que emanava dele intensificou-se até que geada realmente se formou nas janelas. Fique dentro de casa, ordenou ele, movendo-se em direção à porta com velocidade sobre-humana. O que é isso? Ara levantou-se, esquecendo a escova de esfregar. Algo que não deveria ser capaz de atravessar as barreiras de proteção. Ele parou na porta, sem olhar para trás. Algo à caça. Outro uivo mais próximo desta vez, depois outro. 3, 4, 5 vozes unindo-se em harmonia que fazia os ossos doerem. Eles não estão aqui pela matilha, disse Kieran baixinho. Eles estão aqui por ti. Por mim? Por quê? Porque o fogo da luna despertou algo que estava adormecido há 3 séculos. Todas as coisas antigas com olhos para ver sabem que tu existes agora. Ele finalmente virou-se para olhar para ela, e pela primeira vez, ela viu algo além da fria distância em sua expressão. Preocupação, talvez até medo. Tenho te observado para mantê-los afastados, mas eles estão ficando mais ousados. Eles, os lobos esquecidos que abriram mão de sua humanidade em troca de poder. Eles se alimentam de sangue abençoado, e o teu está chamando-os como um farol. Os uivos aproximavam-se, e a Ara ouviu outra coisa. Garras na pedra, movendo-se rapidamente pelo pátio, as suas marcas misteriosas de repente ardiam, realmente ardiam. Luz prateada cintilava sob a sua pele como um raio preso. Kieran rosnou, um som que fez todos os instintos gritar em perigo. Mas, em vez de se transformar em lobo, ele pressionou a palma da mão contra a moldura da porta. Gelo negro espalhou-se a partir do seu toque, selando a entrada com uma barreira de sombra congelada. Isso não os vai segurar por muito tempo, disse ele. Nós precisamos de... A janela da cozinha explodiu para dentro. Uma forma lançou-se através dela, parecendo um lobo, mas errada. Articulações a mais, olhos que brilhavam com um verde doentio. Ara gritou, tropeçando para trás. Kieran moveu-se mais rápido do que a visão. Num momento ele estava ao lado da porta, no outro sua mão estava atravessada no peito da criatura, gelo se espalhando pela ferida, até que a coisa se estilhaçou como vidro congelado. Ele ficou ali, a mão pingando algo que não era bem sangue. Olhos pálidos como gelo brilhando com uma luz interior. Precisamos levá-la para um lugar seguro, disse ele com uma voz mortalmente calma. Um lugar onde eu possa ensiná-la a esconder o que você é. Ou, sussurrou, seu sorriso era totalmente predatório, ou ambos arderemos. A catedral abandonada ficava na borda de um território densamente povoado, onde as florestas de pinheiros davam lugar à pedra e à sombra. Kieran trouxera-a até ali por caminhos escondidos, movendo-se rápido demais para que pernas humanas pudessem acompanhá-lo, carregando-a quando ela não conseguia acompanhar o ritmo. Agora, ele estava na nave cavernosa, com a luz da lua a filtrar-se através dos vitrais quebrados, pintando o chão com fragmentos de luz colorida. Ninguém vem aqui, disse Kieran, acendendo velas com fósforos, não com magia. Cada chama projetava sombras dançantes nas paredes cobertas de marcas estranhas.
A alcateia acha que está amaldiçoada. Está? Sim, ele foi até um baú de madeira velho e tirou cobertores que pareciam surpreendentemente limpos. Por mim, eu precisava de um lugar para ir quando o frio se tornasse insuportável. Ara traçou os dedos ao longo dos símbolos esculpidos em um pilar. Eles pareciam familiares, como as marcas que apareceram no fogo da luna. São iguais às inscrições do Briar. Sim, este lugar foi construído pela mesma linhagem que criou os rituais de ligação à lua. A tua linhagem, embora não te lembres disso, isso é impossível. Sou órfã. Fui encontrada por humanos. Fui criada em lares adotivos até fugir aos 16 anos. Kieran estendeu um cobertor sobre um banco de pedra. Os seus movimentos eram cuidadosos, precisos. Conta-me sobre a primeira vez que te sentiste diferente. A pergunta apanhou-a desprevenida. Não me lembro. Tu lembras-te. Todos os que têm o sangue antigo têm aquele momento em que o véu se levanta e vês o que os outros não conseguem ver. A Ara envolveu os braços à volta de si, sentindo-se subitamente com frio, apesar do calor das velas. Eu tinha 7 anos. Havia um cão atropelado por um carro à porta do meu lar adotivo. Estava a morrer, a chorar. Toquei-lhe, só queria ajudar. E as minhas mãos brilharam prateadas como o luar. As feridas do cão fecharam. Ele sobreviveu. E os meus pais adotivos viram. Chamaram-me demônio. Mandaram-me de volta para o lar no dia seguinte. Kieran acenou com a cabeça lentamente. A bênção manifesta-se de forma diferente em cada portador. Cura para alguns, profecia para outros, para mim. Ele estendeu a mão e o gelo espiralou da sua palma, formando padrões delicados no ar antes de se dissolver. Eu congelo coisas, incluindo a mim mesmo, quando necessário. Disseste que és amaldiçoado. Isso não é o mesmo que abençoado. O seu riso foi amargo. Bênção. Maldição depende da perspectiva. A minha bênção matou alguém uma vez. Alguém que era importante. A geada espalhou-se das minhas mãos para o coração dela antes que eu pudesse impedir. Os seus olhos ficaram distantes, perdidos na memória. Depois disso, aprendi a contê-la. As tatuagens ajudam. A personalidade fria ajuda mais. Se eu não me importar, não posso perder o controlo. Quem era ela? A minha primeira companheira. A minha verdadeira companheira, não escolhida como a Celeste. Ele sentou-se no banco oposto, mantendo uma distância cuidadosa. A deusa da lua uniu-nos quando éramos jovens, mas eu era muito jovem para controlar o poder. Muito ansioso por tocar, por amar, por... Ele parou cerrando os dentes. Ela morreu nos meus braços, congelada, ainda sorrindo. O peso da sua confissão preencheu o espaço entre eles. Ara compreendeu agora por que é que ele se mantinha afastado na cerimônia. Por que é que nunca tocava em ninguém. Por que é que a alcateia sussurrava sobre a estranha frieza do seu alfa. É por isso que vais casar com a Celeste, disse ela suavemente. Um casamento político, sem amor, sem riscos. O fogo da lua deixou a sua opinião clara. Ele olhou diretamente para ela, e ela viu séculos de dor naqueles olhos pálidos. Em vez disso, escolheu-te a ti. Compreendes o que isso significa? Não, nem eu. E isso aterroriza-me mais do que os esquecidos. Como se fossem invocados pela sua menção, uivos irromperam lá fora, mais próximos do que antes, circulando a catedral. Kieran levantou-se, a tensão percorrendo o seu corpo. Eles não podem entrar, disse ele, mas a incerteza tingiu o seu tom de voz. A proteção deveria impedir. As enormes portas de carvalho chocalharam. Algo raspou contra a pedra, testando, sondando. As velas tremularam, várias se extinguindo completamente. As marcas de Ara começaram a arder novamente. Uma luz prateada pulsando sob a sua pele, em ritmo com os seus batimentos cardíacos acelerados. Por que eles me querem? O poder atrai o poder, e o teu? Karen aproximou-se, estudando a luz que emanava da sua pele. O teu é puro, imaculado pelos séculos de diluição que enfraqueceram as linhagens. Você é provavelmente a primeira herdeira verdadeira nascida em 300 anos. Herdeira de quê? Antes que ele pudesse responder, as janelas da catedral explodiram simultaneamente para dentro. Não uma ou duas, mas todas elas, chovendo vidro colorido como neve mortal. Formas escuras surgiram através dos lobos, mas eram coisas distorcidas e erradas, com olhos demais.
membros alongados, mandíbulas que se abriam mais do que a física deveria permitir. Kieran transformou-se parcialmente, não totalmente em lobo, mas algo entre garras estendidas, caninos expostos, sua forma humana, assumindo características lupinas enquanto mantinha a postura bípede. Gelo irrompeu de suas mãos, criando barreiras, armas, escudos. Ele se movia como a encarnação mortal do inverno, cada golpe preciso e letal. Mas eram muitos. Uma criatura passou por suas defesas, indo direto para Ara. Ela levantou as mãos instintivamente e fogo prateado irrompeu. Não as chamas suaves da cerimônia, mas algo selvagem, desesperado, vivo. A criatura desintegrou-se no meio do salto, reduzida a cinzas que cheiravam a sombras queimadas. Não! Gritou Kieran. Você vai se queimar. Tarde demais. O poder correu por ela como uma barragem a arrebentar. Chamas prateadas explodiram para fora numa esfera, vaporizando tudo o que tocavam. A própria catedral gemeu, pedras antigas rachando sob o calor do fogo lunar que não deveria existir. Quando a luz se apagou, a Ara desmaiou. Kieran a segurou antes que ela caísse no chão, e pela primeira vez desde a cerimônia, ele realmente a tocou. As mãos dele eram gelo contra a pele ardente dela, e o contraste causou um choque em ambos. Sua tola, sussurrou ele, embalando-a contra o peito. Sua linda e imprudente tola. Através da sua consciência a desvanecer-se, Ara sentiu outra coisa, uma ligação, elétrica e inegável, entre o seu fogo e o gelo dele. Forças opostas que de alguma forma se completavam. Somos iguais, murmurou ela com a visão a escurecer. Não, disse ele suavemente, levando-a para mais dentro da catedral. Somos duas metades de algo quebrado. Ara acordou com o som de vozes discutindo e a sensação de gelo pressionado contra a sua testa em chamas. Ela estava deitada em algo macio, uma cama de verdade, não nos bancos de pedra da catedral. Mantendo a respiração estável, ela ouviu. Você a trouxe para cá, a voz de Celeste aguda de fúria, para os seus aposentos privados. A catedral foi comprometida. O tom de Kieran não demonstrava emoção, frio como sempre. Ela precisava de um lugar seguro enquanto se recuperava. Ela é uma aberração. O conselho quer que ela morra ou seja banida. Eles não se importam com qual das duas opções. O conselho não toma essa decisão. Eu tomo. Você está comprometido. A voz de Celeste baixou ainda mais. Perigoso. Todos viram como você olhou para ela durante a cerimônia. Como você a protegeu. A sua verdadeira companheira está morta, Kieran. Esta rapariga não é a substituta dela. Não, ele concordou baixinho. Ela é algo completamente diferente. Abriu os olhos lentamente. Ela estava deitada numa cama enorme coberta por peles pretas, num quarto que gritava riqueza e isolamento. Madeira escura, acessórios prateados, janelas cobertas por cortinas pesadas. Kieran estava de pé junto à lareira, onde não havia fogo, de costas para as duas mulheres. Celeste andava de um lado para o outro, como um predador enjaulado, a sua aparência perfeita ligeiramente desalinhada. Ela acordou, disse Kieran sem se virar. Celeste virou-se para a cama, os olhos a brilharem em âmbar. Tem alguma ideia do que fez? As alianças políticas que destruiu. Eu não fiz nada. Ara tentou sentar-se, estremecendo quando os músculos protestaram. Cada célula parecia exausta, esgotada. O fogo escolheu. O fogo escolheu mal. Celeste aproximou-se. Não fazes parte da alcateia. Nem sequer és uma loba de verdade. És uma espécie de retrocesso. Um erro genético que deveria ter sido eliminado ao nascer. Chega. A ordem de Kieran congelou Celeste no meio do passo. Sai agora. Ainda não terminamos. Nós terminamos. Ele finalmente virou-se e seus olhos refletiam tempestades de inverno. O nosso noivado terminou quando o fogo da luna te rejeitou. Aceita isso com dignidade ou desafia-me pela alcateia. A escolha é tua. As mãos de Celeste se curvaram em garras e, por um momento, Ara pensou que ela poderia realmente atacar. Então ela se endireitou, alisando o vestido de grife com calma deliberada. Isso não acabou, disse ela, olhando diretamente para Ara. Seja lá o que você for, seja lá o que for que esteja a fazer, eu vou descobrir. E quando eu descobrir, não farás nada.
Karen colocou-se entre elas, casual, mas inconfundivelmente protetora. Porque se a tocares, esquecerei todas as sutilezas políticas com que o teu pai negocia e lembrarei a todos porque é que os antigos alfas eram temidos, e não apenas respeitados. Celeste saiu sem dizer mais nada, batendo a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. O silêncio se estendeu entre eles. Kieran foi até um armário e tirou um frasco de vidro cheio de algo que brilhava levemente em azul. Beba isto, disse ele, aproximando-se da cama, mas parando fora do alcance. Vai ajudar com o esgotamento. Alá pegou o frasco, seus dedos se tocando brevemente. Aquela mesma descarga elétrica da catedral surgiu entre eles, fazendo com que ambos se afastassem. O que é isso? Perguntou ela, gesticulando para a conexão que nenhum dos dois podia negar. Não sei. Ele recuou para a janela, puxando a cortina ligeiramente para espreitar lá fora. Mas a anciã Morgan talvez saiba. Ela tem pedido para ver-te, o velho lobo da cerimônia. Ela é mais do que isso. Ela é a guardiã da memória da Alcateia. A última que se lembra das histórias antigas como verdade, em vez de lenda. Ele fez uma pausa. Ela conhecia a tua avó. Ara quase deixou cair o frasco. A minha avó, mas eu não tenho. Tu tens. Tinha Helena Munisper, a última da linhagem lunar pura. Ela morreu na noite em que nasceste. Usou o último de seu poder para te esconder daqueles que teriam te matado pelo que representas, que é a possibilidade de restauração, de trazer de volta o que foi perdido quando as linhagens se fragmentaram. Ele virou-se para encará-la de frente. Há 300 anos havia dois tipos de metamorfos, lobos solares e lobos lunares, fogo e gelo. Eles só podiam procriar com seus opostos, um equilíbrio perfeito. Mas uma guerra eclodiu. Os lobos solares foram caçados até a extinção. E os lobos lunares? Nós nos tornamos frios, incompletos. Achas que sou um lobo do sol? Mas isso é impossível. Assim como é impossível que o fogo da lua escolha um servo. Assim como é impossível que uma chama prateada não queime quem a empunha. Assim como é impossível... Ele gesticulou entre eles para o fio invisível que parecia pulsar a cada respiração compartilhada. Ela bebeu o conteúdo do frasco, fazendo uma careta com o gosto amargo. Imediatamente, um alívio refrescante se espalhou por suas veias, aliviando a exaustão ardente. A tua companheira, disse ela com cuidado. Ela era uma loba solar? A sua expressão estremeceu. Não, ela era lunar como eu. É por isso que não funcionou. 2 invernos não podem criar a primavera. Ele dirigiu-se à sua secretária tirando um antigo diário de couro. Depois que ela morreu, pesquisei obsessivamente e encontrei referências aos verdadeiros pares, fogo e gelo, mas pensei que as lobas solares tivessem desaparecido. Então acendeste o braseiro e tudo o que eu pensava saber desmoronou-se. Não sou sua companheira. Alá disse baixinho. Não posso ser. A deusa da lua não seria tão cruel a ponto de emparelhá-lo novamente depois disso. Não, você não é minha companheira. Ele colocou o diário na mesa de cabeceira. És algo mais perigoso. És o meu complemento. Há outra metade de um poder que foi dividido há séculos. Uma batida interrompeu-os. A anciã Morgan entrou sem esperar por permissão. Os seus olhos nublados, de alguma forma, viam tudo. Que bom, estás acordada, disse ela para Ara. Temos pouco tempo. O conselho vai se reunir esta noite para decidir o teu destino, e há coisas que precisas saber antes que eles o façam. Que coisas? Perguntou Kieran. Morgan sorriu, com um sorriso antigo e sábio. Ora, a verdade sobre a noite em que os lobos do sol morreram, é claro. E por que é que um sobreviveu, escondido à vista de todos, esperando que a lua estivesse cheia o suficiente para chamá-la de volta para casa. Ela olhou diretamente para a tua avó. Ela não apenas te escondeu, criança. Ela te escondeu no próprio tempo, enviando-te para o momento em que serias mais necessária. Quando é isso? Daqui a 3 dias, quando a lua de sangue nascer e as antigas promessas tiverem de ser cumpridas ou quebradas para sempre. A cabana do ancião Morgan ficava no meio da floresta, onde árvores antigas cresciam tão densas que seus galhos bloqueavam as estrelas. Kieran insistiu em acompanhá-los, embora mantivesse distância, uma sombra silenciosa enquanto o velho lobo conduzia a Ara para dentro. O interior contrastava com o exterior humilde. Prateleiras revestiam todas as paredes, contendo garrafas de luz estelar líquida, flores prensadas que ainda se moviam,
e ossos que zumbiam com poder adormecido. Morgan apontou para uma cadeira perto da lareira, onde chamas roxas dançavam sem lenha. Fogo espiritual, explicou ela, notando o olhar fixo de Ara. Ele mostra a verdade, não calor. Olhe para ele por tempo suficiente e verá o que estava escondido. Não entendo nada disso, disse Arara, a exaustão tornando sua voz grossa. Ontem eu não era ninguém. Agora você está me dizendo que sou uma sobrevivente profetizada de uma linhagem extinta. Não extinta, adormecida. Morgan puxou um pacote envolto em couro debaixo da cama, as mãos tremendo com a idade ou reverência. Sua avó me deu isso na noite em que realizou a mudança temporal, dizendo para guardá-lo até que o fogo de sua neta respondesse ao chamado da lua. Dentro havia um pingente, um sol feito de ouro tão puro que parecia ter luz própria, enrolado em torno de uma lua crescente de prata. Onde se tocavam, os metais se fundiram em algo que não era nem ouro nem prata, mas ambos. O selo da união. Kieran respirou da porta que foi destruída na guerra. Escondida, não destruída como a criança. Morgan colocou o pingente nas mãos de Arara. No momento em que tocou sua pele, o mundo explodiu em memórias. Ela estava na mesma catedral, mas inteira, magnífica. Uma mulher com olhos, mas pele mais escura, segurava um bebê, enquanto chamas prateadas se erguiam ao redor deles. Lá fora, lobos uivavam, centenas deles, clamando por sangue. Eles nunca vão parar de caçá-la. A voz de um homem disse, jovem Kieran. Ela percebeu com choque. Ele parecia exatamente o mesmo, intocado pelos séculos que deveriam ter passado. Então vamos removê-la do tempo deles, respondeu Helena Moonwhisper, sua voz firme apesar das lágrimas que escorriam pelo rosto. Ela voltará quando a lua de sangue nascer no ano em que o lobo do gelo aprender a sentir novamente. Isso é um conto de fadas, protestou Kieran. Eu não posso. Eu não vou sentir novamente. Não depois de Lyra. Você vai. Quando você a encontrar, você vai. Helena beijou a testa do bebê. A minha neta será a tua salvação, Kieran Blackthorne. E tu serás a dela. A memória se despedaçou quando Kieran rugiu. Não podes te sacrificar por uma possibilidade. Não estou me sacrificando por uma possibilidade. Helena sorriu tristemente. Estou me sacrificando por uma certeza. Eu vi isso nas chamas. Fogo e gelo. Unidos finalmente. Ara engasgou, deixando cair o pingente ao voltar ao presente. As suas mãos tremiam violentamente. Tu sabias? Tu sabias o tempo todo quem eu era. Kieran ficou paralisado na porta, com o rosto esculpido em pedra. Eu sabia que Helena tinha uma neta. Não sabia que ela a tinha enviado para o futuro. Eu não sabia. Ele parou, passando a mão pelo cabelo escuro. Eu não sabia que ela queria dizer que tu virias até mim. 300 anos, sussurrou. Estás vivo há 300 anos? Mais do que isso. O seu sorriso não tinha calor. O gelo preserva. Parei de envelhecer na noite em que Lyra morreu, quando a minha bênção se transformou em maldição. Tenho sido o alfa aqui por 12 gerações, vendo a matilha esquecer que não sou apenas velho, mas antigo. O conselho não sabe. Alguns suspeitam, a maioria prefere ignorar. É mais fácil do que aceitar que o seu alfa é essencialmente imortal. Morgan interrompeu o seu concurso de olhares. Há mais coisas que precisa de ver. Ela tocou novamente no pendente, oferecendo-o à noite em que os lobos do sol morreram. Ara hesitou, depois pegou-o. Desta vez, a memória veio mais suave, como mergulhar em água morna. Um grande salão cheio de lobos de todas as cores, mas divididos em dourado e vermelho de um lado, prateado e branco do outro. No centro, duas figuras estavam diante de um altar. A união restaurará o equilíbrio. Uma mulher em vestes cerimoniais declarou, filho e lua, unidos através dos seus filhos mais fortes. Mas o noivo, um lobo enorme com olhos dourados, rosnou. Eu rejeito isto. Os lobos da lua são aberrações, monstros de sangue frio. Não vamos diluir o nosso fogo com o gelo deles. A noiva, de cabelos prateados, familiar, de alguma forma recuou como se tivesse sido atingida. Então você condena-nos a todos. O que se seguiu foi um massacre. Os lobos do sol atacaram primeiro, mas a retaliação dos lobos da lua foi absoluta. Gelo contra fogo, nenhum dos dois cedeu até que o sangue encharcasse o chão de mármore. Quando amanheceu, apenas os lobos da lua permaneceram. Mas a sua vitória foi vazia. Sem os seus opostos,
Eles começaram a mudar, ficando mais frios, mais distantes, menos humanos a cada geração. Exceto, disse Morgan, enquanto a visão desaparecia. Um lobo do sol sobreviveu, uma criança escondida entre os humanos. Ela cresceu, teve filhos, diluiu a linhagem até que pudesse se esconder à vista de todos. A tua mãe era um quarto lobo solar. Tu, ela estudou Ara com aqueles olhos nublados. És um retrocesso, um lobo solar puro, como se as gerações entre nunca tivessem acontecido. É por isso que os esquecidos me querem, disse lentamente. O meu sangue poderia restaurar o que eles perderam quando abriram mão da sua humanidade. Ou destruí-los completamente, acrescentou Kieran. O fogo solar era a única coisa que poderia matar permanentemente um lobo lunar. Pensávamos que éramos invencíveis com ele desaparecido. Um uivo perfurou a noite, não esquecido, mas pela matilha. Uma convocação do conselho. Morgan suspirou. Eles tomaram a sua decisão. A expressão de Kieran endureceu. Eles podem decidir o que quiserem. Eu não vou deixar. Você seguirá a lei da matilha. Morgan interrompeu, como sempre fez. Além disso, ela sorriu. Eles não sabem o que ela é. Eles acham que ela é apenas abençoada. Não a última loba solar. Deixa-os subestimá-la. E se votarem pela execução, ficou surpreendida ao descobrir que as suas pernas estavam firmes. Então vou mostrar-lhes o que o fogo solar pode fazer. O pendente pulsava quente contra o seu peito, onde ela o tinha pendurado. Estou cansada de fugir do que sou. Kieran olhou para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, a sua máscara fria rachou. Algo faminto cintilou naqueles olhos pálidos. Vais queimar tudo, não é? Talvez, disse Ara. Ou talvez eu apenas queime o suficiente para derreter o gelo. A Câmara do Conselho Pax ocupava o nível mais baixo do complexo esculpido na rocha viva séculos atrás. 13 assentos de pedra dispostos em círculo. 12 para o conselho, 1 para a acusada. Ara entrou com a cabeça erguida, vestindo as vestes de serva que ela insistiu em usar em vez do vestido formal que Morgan ofereceu. Deixem-nos ver-me como eu era, disse ela antes de o mundo deles mudar. Todos os assentos estavam ocupados. Celeste sentou-se entre eles, tendo invocado o seu direito como ex-candidata à aluna. Os olhos da loba brilhavam no captor. Luz de tochas, âmbar, ouro, prata, todos a observavam com foco predatório. Apenas Kieran ficava à parte, encostado à parede oposta. A sua presença era um peso frio que, de alguma forma, a estabilizava. Ara sem nome. Nome Beta Marcos começou a usar a forma formal de tratamento para lobos sem matilha. És acusada de perturbar um ritual sagrado, corromper o fogo da luna e trazer perigo ao nosso território através da tua anormalidade. Não perturbei nada, respondeu Ara calmamente. O fogo escolheu, a menos que estejas a sugerir que as nossas tradições sagradas são falíveis. Murmúrios percorreram o conselho. O ancião Thorn, um lobo com cicatrizes e cabelo grisalho, inclinou-se para a frente. O fogo não escolhe livremente há 3 séculos. Por que agora? Por que você? Talvez devesse perguntar por que é que ele deixou de escolher livremente, para começar. Cuidado, advertiu Marcos. Estás aqui para responder a acusações, não para fazer enigmas. Celeste levantou-se abruptamente. Isto é inútil. Ela foi claramente marcada por algo sobrenatural. Os esquecidos atacaram por causa dela. Membros da Alcateia morreram. Nenhum membro da Alcateia morreu. A voz de Kieran cortou o seu discurso como uma lâmina. Os esquecidos atacaram-me no meu santuário. Eu defendi o que é meu. Seu? O riso de Celeste foi amargo. Ela não é da Alcateia. Ela não pode ser sua. O fogo da lua diz o contrário. Então vamos testar. Uma nova voz, jovem, ansiosa. Jason, irmão de Celeste, saiu das sombras. Julgamento pela prata. Se ela for realmente escolhida, ela sobreviverá. A Câmara ficou em silêncio. O julgamento pela prata era uma lei antiga, raramente invocada. O acusado deveria segurar uma barra de prata pura aquecida em chamas sagradas. Os lobos podiam suportá-la por um breve período. Embora queimasse, os humanos morriam. Mas se alguém fosse realmente abençoado pela deusa da lua, eu aceito, disse Kieran, antes que alguém pudesse objetar, afastando-se da parede. Não, não é sua escolha, Alpha.
O ancião Thorne lembrou-lhe. Ela foi aceita. O julgamento prossegue. Trouxeram a barra de prata, tão longa quanto o antebraço dela e grossa quanto o pulso. Ela estava num braseiro com fogo normal, já brilhando fracamente. Marcos proferiu as palavras rituais enquanto as chamas aqueciam o metal até ficar incandescente. Não precisa fazer isso, disse Kieran baixinho, de repente ao lado dela, perto o suficiente para que ela sentisse o frio que emanava dele, acalmando a sua pele corada pela ansiedade. Sim, tenho. Ela encontrou os seus olhos pálidos. Eles precisam de ver que não tenho medo. Eu tenho, admitiu ele tão baixinho que só ela conseguiu ouvir. Tenho medo do que acontecerá se tu te queimares. Então não me deixes. Marcos levantou a barra com uma tenaz de ferro. Sem nome. Pega na prata. Segura-a enquanto contas até 13. Sobrevive. E a alcateia aceita-te. Falha. Eu não vou falhar. Ela estendeu a mão, consciente de todos os olhos postos nela. No momento em que as suas mãos tocaram a prata, ela percebeu o erro deles. Não queimava, cantava. Uma luz prateada irrompeu da barra, mas não era dolorosa. Acolhedora, reconhecendo que o metal começava a mudar nas suas mãos. Padrões apareciam na sua superfície. Palavras antigas numa língua perdida no tempo. Imagens de sóis e luas entrelaçadas. Os mesmos símbolos que apareceram no fogo da luna. Mas mais do que isso, a prata estava a derreter. Derretendo de verdade, escorrendo por entre os seus dedos como mercúrio, remodelando-se. O conselho recuou enquanto a luz líquida da lua puxava os seus pés, depois se erguia, desafiando a gravidade, girando ao seu redor em fitas de beleza impossível. Através da prata líquida, ela os viu não como o conselho era, mas como eles realmente eram. Alguns lobos guardavam a escuridão em seus corações, marcas sombrias de pequenas traições e ressentimentos crescentes. Outros brilhavam com lealdade, laços de ouro conectando-os ao seu alfa. E Kieran era uma aurora de gelo e luz estelar, belo e terrível, com veias de fogo congelado correndo sob sua pele. Mas em seu centro, onde deveria estar seu coração, havia um vazio de frio absoluto, a ferida que a morte de Laura havia deixado, preservada no gelo por 3 séculos. A prata respondeu à sua compreensão, fluindo em direção a ele. Ele deu um passo para trás, mas a luz líquida Bahia foi mais rápida, envolvendo os seus pulsos como algemas suaves. O que estás a fazer? Ele perguntou. Não sei, era verdade. A prata tinha vontade própria, mais antiga do que ambos. Ela os puxou juntos, o calor do fogo dela e o frio do gelo dele, até que ficaram a poucos centímetros de distância. Onde a prata os tocou, algo mais aconteceu. O pingente no pescoço dela ficou quente e as tatuagens de Kieran, as suas cuidadosas barreiras, começaram a rachar, revelando vislumbres das marcas do luar por baixo. O selo da união reconhece-os. A voz da anciã Morgan ressoou. Ela entrara na câmara sem ser notada, movendo-se pelas sombras como fumo. Fogo e gelo, sol e lua, a união que deveria ter nos salvado a todos. 300 anos tarde demais. Isso é impossível, rosnou Celeste. Ela não é sua companheira. Não houve reconhecimento. Não houve atração porque eles não são companheiros, disse Morgan pacientemente. Há algo mais raro. Complementos, 2 metades do mesmo poder, divididas quando a linhagem se separou. A prata de repente os soltou, caindo no chão como metal comum mais uma vez. Mas algo tinha mudado. Ara podia sentir a presença de Kieran como um segundo batimento cardíaco. Frio onde o dela era quente, estável onde o dela era acelerado. O julgamento está concluído, disse o ancião Thorne lentamente. Ela segurava a prata. Ela sobreviveu, mais do que sobreviveu. Isso não muda nada, cuspiu Celeste. Ela ainda não faz parte da alcateia. Então eu faço-a fazer parte, disse Kieran simplesmente. Como é meu direito como alfa? Não pode simplesmente... Eu posso. Eu vou. Eu sou. Cada palavra caía como um martelo. Elara Moon sussurrou. Neta de Helena, a última das lobas do sol. Eu reivindico-te para a alcateia do espelho das sombras. Eu nomeio-te Luna Bless. Coloco-te sob a minha proteção até que a lua de sangue nasça. E então Marcos perguntou cuidadosamente. O sorriso de Kieran era afiado como a borda do inverno.
Então cumprimos uma promessa de 3 séculos. O conselho trocou olhares incertos, mas ninguém ousou desafiar a declaração do seu alfa. Sentiu o vínculo da alcateia se estabelecer de forma estranha, avassaladora, uma teia de conexões que ela nunca conhecera. Mas o mais forte de todos era o fio entre ela e Kieran. Não o vínculo de companheirismo que Celeste invejava, mas outra coisa. Algo que parecia voltar para casa, para um lugar onde ela nunca estivera. Ara não conseguia dormir. Os laços da matilha pulsavam sob a sua pele como fios elétricos. As emoções de cada membro eram um eco distante na sua mente. Ela ficou na varanda do quarto que Kieran lhe dera. Não era o quarto dele, mas estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir a sua presença desperta através das paredes. Tu também sentes isso. A voz dele veio das sombras. Ele estava na sua própria varanda, separado por apenas alguns metros de espaço vazio. A inquietação. O teu lobo quer sair. Eu não tenho um lobo. As palavras saíram automaticamente, mas agora pareciam uma mentira. Tu tens. Ela só estava a dormir, esperando o momento certo para acordar. Ele entrou na luz da lua e ela viu o cansaço estampado em seu rosto. A lua de sangue é amanhã à noite. As coisas vão mudar. Tu tens dito isso desde que nos conhecemos. O que exatamente vai acontecer? Eu não sei. A admissão pareceu custar-lhe. As velhas promessas, o selo da união, a profecia da tua avó, todas apontam para a lua de sangue, mas não para o que vem depois. Um grito perfurou a noite. Então, outro lobo não humano, agonizante e aterrorizado, Kieran saltou por cima da grade da varanda dele, aterrissando na dela com uma graça sobre-humana. Fica aqui. Não. Ela agarrou o braço dele antes que ele pudesse sair. O toque causou um choque em ambos. Prata encontrando gelo. Estou farta de ser protegida. Já estou pronta, certo? Ele cerrou os dentes, mas acenou com a cabeça. Fica perto. Eles correram juntos pelo complexo, seguindo os gritos até os aposentos da curandeira. Lá dentro, o caos. Uma jovem loba de apenas 16 anos se contorcia numa maca médica. O seu corpo preso entre duas formas, meio transformado, ossos a quebrar e a se reformar de maneira errada. Pelo e pele alternando em manchas que sangravam. Maia tentou se transformar. A curandeira, uma mulher idosa chamada Sara, explicou freneticamente. Mas algo está errado. Ela não consegue completar a transformação nem voltar ao normal. Celeste estava no canto, com o rosto pálido. Esta é a terceira hoje à noite. O que quer que ela tenha feito, apontou para o que trouxe aqui. Está a afetar os nossos jovens. Eu não fiz nada. Todos os lobos com menos de 25 anos estão a sentir isso. Sara interrompeu. Uma atração como algo a chamar os seus lobos antes que eles estejam prontos. Mia é a mais jovem a tentar transformar-se sozinha. O seu lobo não é forte o suficiente. Maia gritou novamente, a sua coluna arqueando-se num ângulo impossível. Os ossos estalaram audivelmente. Faça alguma coisa. A sua mãe soluçou, agarrando o braço de Marcos. Kieran aproximou-se com cuidado. Mas quando o seu toque frio tocou a pele ardente de Mia, ela convulsionou ainda mais. O meu gelo piora as coisas. A febre precisa de baixar naturalmente. Ou ela morre, concluiu Sara com severidade. Todos sentiram o pingente aquecer contra o peito dela. O mesmo instinto que a guiara com o cão moribundo anos atrás surgiu. Deixem-me tentar. De maneira nenhuma, disse Kieran imediatamente. Não toque na nossa jovem, rosnou Celeste. Mas a mãe de Mia olhou para Ara com esperança desesperada. Por favor, se houver alguma hipótese. Ara moveu-se antes que alguém pudesse impedi-la, colocando as mãos sobre o corpo retorcido de Mia. No momento em que se conectaram, ela compreendeu. O lobo da menina estava a tentar responder a um chamado destinado a Ara Sunfire, chamando por Moon Eyes. Mas Mia não tinha sol no sangue. Ela estava a afogar-se num poder que não conseguia processar. Preciso redirecioná-lo, disse a Lara, com as mãos a começarem a brilhar. Prata, ouro, recupera o que é meu. Ela puxou e o fogo irrompeu ao longo dos seus braços, não queimando, mas reivindicando, puxando o excesso de energia de Maia para dentro de si. O corpo da rapariga lentamente se desfez, os ossos se acomodando, o pelo recuando. Mas o poder absorvido era selvagem. Irritado, buscando uma saída, os seus próprios ossos começaram a doer.
Para, ordenou Kieran, reconhecendo os sinais. Estás a forçar a tua primeira transformação. Tarde demais. O poder voltou-se para dentro e o esqueleto de Aara explodiu com a transformação. Mas, ao contrário da meia transformação torturada de Maia, esta foi suave, natural, inevitável. Num momento ela estava humana. No seguinte, uma loba de beleza impossível ocupava o seu espaço. O seu pelo era diferente de tudo o que eles já tinham visto. Dourado que mudava para prateado, dependendo do ângulo, com marcas que pareciam ter luz própria. Menor do que o típico lobisomem, mas emanando um poder que fez até Kieran recuar. Os seus olhos permaneceram exatamente os mesmos, com a consciência humana num rosto de lobo. Impossível, alguém sussurrou. As primeiras transformações levam horas. Só a dor já é insuportável. Ara olhou para as suas Palan, depois para Kieran. Através da sua estranha ligação, ela sentiu o choque dele, o seu espanto e por baixo o medo. Não dela, mas por ela. Transforme-se de volta, a voz dele ecoou na mente dela. Antes que eles percebam o que você realmente é. Mas Celeste já entendia. Ela não é apenas abençoada. Ela é algo de sangue puro. Olhem para ela. Ela não é nada como nós. A sala ficou tensa. Os lobos começaram a se transformar defensivamente. Arra tentou se transformar de volta, mas a forma de loba parecia muito certa. Muito natural. O pânico se espalhou. Ela estava presa? Kieran se colocou entre ela e os outros, sua própria transformação parcial se espalhando pelo corpo. Todos para fora agora. Alfa, Marcos começou. Agora eles fugiram, até mesmo Celeste, embora ela tenha lançado um último olhar venenoso por cima do ombro. Apenas Sarah permaneceu, verificando Maia, que agora dormia pacificamente. Kieran se ajoelhou diante da forma de lobo de Ara, seus olhos pálidos no nível dos dela. Ouça a minha voz, sinta a conexão entre nós. Siga-a de volta na sua forma humana. Ela concentrou-se no fio entre eles, aquele estranho vínculo complementar. Os olhos dele chamavam o seu fogo e, de alguma forma, esse equilíbrio guiou-a de volta. A transformação reverteu-se, suave e indolor, deixando-a ofegante, mas inteira e nua. Karen imediatamente tirou a camisa dele, enrolando-a em si sem olhar. As suas roupas não sobreviveram à transformação. Isso é incomum. Tudo em mim é incomum. Ela puxou a camisa para mais perto. A exaustão a atingiu como uma onda. Eles vão exigir respostas. Deixe-os exigir. Ele a ajudou a se levantar, seu toque cuidadosamente impessoal, apesar da eletricidade entre eles. A lua de sangue de amanhã responderá a tudo, quer queiramos ou não. Sarah se aproximou cautelosamente. A menina viverá graças a você. Mas Celeste está certa. Seja lá o que você for, está afetando a matilha. Especialmente os lobos jovens. Estão a ser puxados entre a lua e o sol. Mas só tem a lua para dar. Haverá mais como a Maia, se tentarem transformar-se sozinhos, sim. Sarah estudou com olhos antigos. A menos que o quê? A menos que lhes ensines a equilibrar isso, retiraste o excesso da Maia. Talvez pudesses impedir isso nos outros. Nem sei o que fiz. Um uivo interrompeu, profundo, ameaçador. Nada parecido com os chamados normais da matilha. Kieran, alguém gritou de fora. Os esquecidos estão de volta. Eles estão nas fronteiras, centenas deles. A sua expressão endureceu como pedra. Eles sabem o significado de amanhã. Ele olhou para o caminho que se aproximava. Então deixe-os vir, disse ela, surpresa com a sua própria firmeza. Estou cansada de fugir. A matilha reuniu-se na fronteira quando o amanhecer se aproximava. Uma linha de lobos contra a escuridão que se aproximava. Os esquecidos ainda não tinham atacado. Eles esperavam logo além dos limites da proteção. Centenas de olhos verdes brilhantes em formas distorcidas, esperando pela lua de sangue. Ara ficou ao lado de Kieran em uma crista com vista para o impasse, vestindo o equipamento de combate que Sarah havia encontrado para ela. O pingente queimava constantemente. Agora seu calor correspondia ao seu pulso acelerado. Você deveria estar dentro de casa, disse Kieran pela 10ª vez. Já estabelecemos que não sou boa a seguir ordens de proteção. Ela estudou os esquecidos através de binóculos. Eles parecem errados, como se alguém tivesse tentado desenhar um lobo de memória,
mas esquecido partes cruciais. É essencialmente isso que eles são. Lobos que sacrificaram a sua humanidade pelo poder, mas sem o fogo do sol para equilibrar o gelo da lua, tornaram-se corrompidos. Ele fez uma pausa. Quando os queimaste na catedral, foi a primeira vez em séculos que eles realmente morreram. Caso contrário, eles simplesmente se reformam mais famintos do que antes. Então, sou a única que pode realmente matá-los. Sim, a simples admissão pairou pesadamente entre eles. Abaixo, ela viu Celeste a organizar posições defensivas. A sua liderança era afiada, apesar da sua animosidade. A matilha trabalhava em perfeita sincronia, exceto pelos lobos mais jovens, que continuavam a olhar para os seus olhos, refletindo a sua luz dourada prateada. Preciso de lhe dizer uma coisa, disse Kieran de repente. Antes desta noite, antes que tudo mude, ela virou-se e o encontrou mais perto do que esperava, os seus olhos pálidos como gelo intensos. O quê? A sua avó estava errada sobre eu aprender a sentir novamente, ele cerrou os dentes. Eu nunca parei de sentir. Apenas aprendi a congelá-los, contê-los, enterrá-los tão profundamente que até eu acreditei que eles tinham desaparecido. Mas desde que chegaste, desde que o fogo te escolheu, ele levantou a mão mostrando-lhe como ela tremia ligeiramente. O gelo está a rachar. Isso é mal? Não sei. Durante 300 anos, o frio manteve-me controlado, manteve todos a salvo do que eu sou quando me permito sentir. Ele olhou para os esquecidos. Mas esta noite exigirá mais do que um cálculo frio. A lua de sangue exige a verdade. A anciã Morgan aproximou-se, movendo-se com uma velocidade surpreendente para a sua idade. Os jovens estão a lutar. O incidente com Maia espalhou o medo. Estão a lutar contra os seus lobos, piorando a situação. Traz-os até mim, disse, surpreendendo-se com a autoridade na sua voz. Tu não és a mãe da alcateia, interrompeu Celeste, aparecendo de repente. Não pode simplesmente... Sou a única que pode ajudá-los a equilibrar o que está a acontecer. Ara encarou-a diretamente. A menos que prefiras mais cenas como a da Maia. Celeste cerrou os dentes, mas afastou-se. Trouxeram os lobos jovens, 15 deles, com idades entre 16 e 24 anos, os olhos com pânico mal controlado, os corpos a tremer com o esforço de conter os seus lobos. Sentem-se, instruiu Arara, e eles obedeceram imediatamente, respondendo a algo na voz dela que transcendia a hierarquia normal da alcateia. Ela ajoelhou-se no meio deles, colocando as mãos no chão. Fechem os olhos, sintam o vosso lobo, mas não lutem contra ele. Ela alcançou o mesmo poder que salvara Maia, mas desta vez de forma mais suave. Uma luz prateada e dourada espalhou-se das suas mãos pela terra, conectando-se a cada jovem lobo. Através da conexão, ela sentiu a luta deles. Lobos frios da lua sendo puxados para o fogo do sol, que eles não possuíam. Vocês não foram feitos para ter os dois, disse ela suavemente. Vocês são filhos da lua. Deixem o sol passar por vocês. Não tentem contê-lo. Um por um, ela os guiou, mostrando aos seus lobos como deixar a energia solar fluir em vez de lutar contra ela. O tremor deles diminuiu. A respiração se estabilizou. Como? Perguntou um menino com os olhos arregalados. Como sabe o que fazer? Porque sou o que vos chama, admitiu ela. Filho, para a tua lua. Mas não precisas de responder, só precisas de deixar passar. Ela está a ensinar-vos a controlar. Eu não consegui, disse Kieran baixinho a Morgan. Mesmo a alfa mais fria não consegue fazer o que o instinto a guia a fazer, porque ela não está a tentar ser o que não é, respondeu o ancião. Ao contrário de alguns, quando o sol se pôs, pintando o céu de vermelho, os esquecidos ficaram inquietos. Os seus uivos tornaram-se harmonizados de forma errada, como um coro de condenados. Eles vão atacar quando a lua nascer, relatou Marcos. Ataque total. Deixa-os, ordenou Kieran. Nós defendemos a fronteira. Protege o complexo. E quando eles invadirem, por que vão invadir? Ele olhou para Ara. Tu queimaste todos eles. Não sei se consigo. Tantos assim, consegues. Ele aproximou-se, baixando a voz. Estarei ao teu lado. Gelo e fogo, como nas velhas histórias. As velhas histórias terminaram em massacre. Celeste lembrou-lhes friamente. Lobos do sol e da lua destruindo-se uns aos outros. Não. Morgan corrigiu. Terminaram em desequilíbrio, um lado recusando a união.
ambos os lados sofrendo por isso. Esta noite oferece redenção ou repetição. A lua começou a nascer maior do que o normal, tingida de vermelho como sangue sobre prata. No momento em que a sua luz tocou a terra, tudo mudou. Os esquecidos atacaram como uma massa de carne corrompida e fome. A linha defensiva da matilha resistiu por exatamente 30 segundos antes de ser dominada. Sem se renderem, os lobos lutaram brilhantemente, mas eram em número impossível. O pingente de Alar explodiu com calor, e ela ofegou quando o conhecimento inundou a sua mente. Não eram as suas próprias memórias, mas a memória ancestral. Lobos solares dançando com lobos lunares, poder compartilhado e equilibrado, crianças nascidas do fogo e do gelo, a harmonia que se perdeu. Agora, disse Kieran, com o seu próprio poder a aumentar, o gelo espalhando-se dos seus pés em padrões fractais. Mas antes que pudesse liberar o seu fogo, Celeste apareceu ao lado deles, o rosto distorcido de fúria. Se não me escolheres como Luna, ela rosnou para Kieran, então não mereces nenhuma Luna. Ela empurrou Ara com força para fora do cume em direção à massa de esquecidos abaixo. Ara caiu, o chão aproximando-se rapidamente. Mas enquanto caía, ela sentiu o gelo de Kieran envolvê-la. Não frio, mas protetor, retardando a sua descida. Ela ouviu o seu rugido de pura raiva, a primeira emoção real que ouvia dele. Ela bateu no chão, cercada pelos esquecidos, as suas formas distorcidas se aproximando. O pingente se estilhaçou contra o seu peito e 300 anos de fogo solar contido explodiram para fora. O mundo se tornou fogo. Não a chama cuidadosamente controlada que ele havia conseguido antes, mas uma tempestade solar que ganhou forma. Ela irrompeu do seu núcleo, onde os cacos do pingente perfuraram a pele. 3 séculos de luz solar presa buscando uma libertação desesperada. Os esquecidos mais próximos dela simplesmente cessaram. Não queimados, mas desfeitos. As suas formas corrompidas voltaram ao nada que tinham escolhido em vez da humanidade. Através do inferno, ela ouviu Kieran rugir. Não humano, não lobo, mas algo primordial. O gelo seguiu o fogo, o seu poder batendo no chão com tanta força que a terra rachou. Onde os seus poderes se encontraram, algo impossível aconteceu. Nenhum cancelou o outro. Em vez disso, dançaram, giraram, criaram algo novo. Aurora, feixes de luz ondularam pelo campo de batalha. Chamas prateadas e douradas com bordas de gelo cristalino. Belas e terríveis. Os esquecidos gritaram, seu primeiro som de medo real em séculos. Alguns fugiram. A maioria não conseguiu escapar rápido o suficiente, mas o poder era grande demais. Ara sentiu-se fragmentando, sua consciência humana se espalhando em pontos de luz. Ela era o sol, sempre fora o sol, queimaria até que nada restasse além de cinzas e memórias. Braços a envolveram por trás, gelados contra sua pele em chamas. Kieran puxou-a contra o seu peito, e onde se tocavam, havia equilíbrio. O fogo furioso encontrou o seu complemento no seu inverno sem fim, nenhum consumindo o outro, mas criando equilíbrio. Volta, sussurrou ele ao seu ouvido, a voz a falhar com uma emoção que ela nunca tinha ouvido nele. Não te atrevas a queimar-te. Não agora. Não quando eu... Ara olhou para onde Celeste estava ajoelhada entre Marcos e outro executor. Sua aparência perfeita finalmente se quebrou. Os olhos da mulher ainda continham ódio, mas por baixo havia medo. Medo real. Exílio. Tudo dito com firmeza, mas marcado. Que todas as matilhas saibam o que ela fez, para que nenhuma a acolha sem conhecer a sua natureza. Misericordioso, murmurou Kieran. Eu teria escolhido de forma diferente. Eu sei. Ela encostou-se à sua presença sólida. É por isso que nos equilibramos. A lua de sangue começou a pôr-se, mas o seu trabalho estava feito. A ligação estava completa. Não apenas entre Kieran e Alara, mas entre o sol e a lua, o fogo e o gelo. As metades separadas do poder finalmente se reuniram. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora? Ele deu um beijo na sua têmpora, e ela sentiu-o sorrir. Sorrir de verdade. Agora ensinamos as matilhas a brilhar sem se queimar, a ser frias sem congelar, a serem inteiras novamente juntas para sempre, ele confirmou. E pela primeira vez em 3 séculos, a palavra não soou como uma maldição. 3 dias se passaram desde a lua de sangue,
e o complexo se transformou em algo irreconhecível. Lobos de 7 matilhas diferentes chegaram, atraídos pela união completa. Alguns vieram em desafio, outros por curiosidade, a maioria na esperança desesperada de que as histórias fossem verdadeiras, que o equilíbrio tivesse retornado. Ara estava no que antes era o escritório particular de Kieran. Agora era deles, observando pela janela enquanto outro comboio chegava. Seu reflexo a pegou de surpresa. Às vezes, as veias douradas eram permanentes agora, sutis, mas visíveis, marcando-a como algo além dos lobos normais. Kieran tinha veias semelhantes em prata, suas tatuagens tendo sido queimadas durante a união deles. A alcateia Northern Wastes ele identificou, chegando por trás dela, seus braços envolvendo sua cintura, e ela se inclinou para trás em sua presença sólida. O frio constante que o definia havia desaparecido, substituído por uma temperatura que combinava perfeitamente com a dela. O alfa deles está a morrer. Eles esperam que você possa salvá-lo. Não posso salvar todos. O peso da expectativa era pesado. Em 3 dias, ela ajudara a estabilizar dezenas de lobos jovens que lutavam com a mudança de poder. Mas algumas feridas iam além da sua capacidade. Eles não esperam que você salve todos. Ele deu um beijo na marca dela, onde o pescoço encontrava o ombro. Uma lua crescente perfeita entrelaçada com um sol que aparecera durante a sua união. A sua marca correspondente pulsava com calor sempre que ela a tocava. Eles só precisam de ver que a esperança existe. Uma batida interrompeu-os. Marcos entrou, com uma expressão cuidadosamente neutra. Ele tinha lutado muito com a mudança, tendo de aceitar não apenas como Luna, mas como algo além da hierarquia tradicional da Alcateia. O Conselho dos Alfas está pronto, anunciou ele. Todas as 12 alcateias estavam representadas. O grande salão tinha sido reconfigurado. O trono único foi substituído por 2 assentos que pareciam ter crescido em vez de terem sido construídos. Um de madeira branca que irradiava frio. Outro de madeira dourada que transmitia calor. Ara ainda se sentia desconfortável em reivindicar o seu. Mas Kieran insistiu. Não és apenas a minha Luna, disse ele. És o filho da lua deles. Eles precisam de ver-te como igual, não como subordinada. Os alfas reunidos eram uma visão intimidante. 12 dos lobos mais fortes do continente, cada um irradiando o seu próprio poder. Alguns ela reconheceu da noite da lua de sangue, outros eram novos. Todos a observavam com olhos calculistas. Irmãos e irmãs, Kieran começou, sua voz transmitindo autoridade absoluta. Vocês vieram porque sentiram a unidade ser restaurada. Alguns de vocês vieram para desafiá-la. Não desafiar, interrompeu o Alpha Blackwood, do extremo leste. Um lobo enorme com mãos cicatrizadas, mas questionou. A rapariga aparece do nada, reivindica o poder perdido há séculos e devemos simplesmente aceitar isso. O fogo de Luna aceitou. O ancião Morgan lembrou-lhes que ela havia assumido uma posição entre os 2 tronos. Guardiã da memória e da tradição, assim como a própria lua de sangue. Os rituais podem ser corrompidos. Alpha Reeves, dos clãs das montanhas, argumentou. Todos nós ouvimos o que Celeste afirmou antes de seu exílio, que isso é um engano elaborado. Então me teste, disse a Ara, levantando-se. A temperatura da sala mudou com seu movimento, o calor se espalhando como asas invisíveis. De qualquer forma, você escolhe o combate, sugeriu Blackwood com um sorriso afiado. Se desejar conhecimento dos costumes antigos, faça suas perguntas. Ou uma nova voz falou do fundo, envelhecida, mas forte. Poderíamos simplesmente pedir provas do que você afirma ser. A avó Alpha Wren, da matilha do deserto, deu um passo à frente, a mais velha de todas as alfas, com cabelos brancos como osso. Ela aproximou-se lentamente de Ara, com olhos que viram séculos examinando-a cuidadosamente. Mostre-nos o lobo do sol, ordenou ela. Não a bênção, não o poder, o próprio lobo. Ara olhou para Kieran, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Ela havia se transformado apenas uma vez desde aquela primeira vez, com medo da atração que isso criava nos outros. Mas estes eram alfas, fortes o suficiente para resistir. A transformação foi instantânea, fluida como água. Onde sua forma humana estava, o lobo prateado dourado apareceu, menor que os alfas, mas radiante com luz interior. Vários alfas recuaram. Outros também se ajoelharam instintivamente.
Mas a avó Wren se aproximou, circulando lentamente. Eu vi o último lobo do sol quando mal sabia andar, ela murmurou. A minha avó mostrou-me antes de serem caçados até a extinção. Não são apenas semelhantes, são idênticos, como se o tempo nunca tivesse passado. Ela transformou-se de volta e Wren sorriu. Aceito a união. As matilhas do deserto seguirão. Um por um, os outros concordaram, alguns ansiosamente, outros com reservas. Apenas Blackwood resistiu, os seus olhos escuros desconfiados. O poder pode ser provado, disse ele finalmente, mas a confiança é conquistada. O que pretendes fazer com esta união? Governar-nos a todos. Unir-nos, respondeu Kieran. As matilhas foram dispersas, enfraquecendo a cada geração. Os esquecidos são apenas o começo do que nos ameaça. Os humanos invadem mais a cada ano. Precisamos de nos unir ou cair separadamente. Belas palavras do Alfa Imortal, murmurou Reeves. É fácil falar de união quando vai sobreviver a todos nós. Na verdade, disse baixinho, ele não vai. A sala ficou em silêncio. Kieran virou-se para ela com choque evidente no rosto. A ligação mudou-te, explicou ela, tocando-lhe o rosto gentilmente. Sinto isso através da nossa conexão. A tua imortalidade veio do gelo, de te congelares no tempo. Mas agora também há fogo em ti. Estás a envelhecer novamente. Lentamente, mas a envelhecer. E tu? Ele perguntou com voz áspera. Sempre fui mortal. Mas agora ela concentrou-se, sentindo a nova realidade da sua existência. Agora vou viver tanto quanto tu. A união une as nossas vidas tanto quanto o nosso poder. Quanto tempo? Perguntou Marcus. Provavelmente séculos, respondeu o ancião Morgan. Os antigos pares unidos viveram 3.400 anos. Tempo suficiente para ver as matilhas passar por várias gerações, mas não para sempre. Mortalidade, murmurou Kieran. E, surpreendentemente, sorriu. Eu tinha esquecido como era ter tempo a contar. Isso muda as coisas, admitiu Blackwood. Se vocês dois são mortais, ambos limitados pelo tempo como o resto de nós, ele levantou-se. Decisão tomada. Os Riches orientais aceitarão a união. Por enquanto os alfas se dispersavam para os seus aposentos temporários, Ara sentiu o cansaço tomar conta dela. As negociações constantes, o trabalho de cura, o peso de ser algo lendário, era esmagador. Fizeste bem, disse Kieran, puxando-a para mais perto do que eu teria feito sozinho. Devemos fazer isto juntos, lembras-te? Lembro-me. Ele beijou a sua marca, causando arrepios na sua ligação. Amanhã, começamos a construir algo novo. Esta noite, os seus olhos tinham um calor que nada tinha a ver com a temperatura. Esta noite é só minha, tua, das matilhas e das 7 matilhas visitantes. E ele silenciou-a com um beijo. E por um momento, o peso do destino foi aliviado. 6 meses depois, a primeira criança mestiça nasceu numa noite em que a neve caía como luz das estrelas. Ara ficou na janela do berçário, observando a criança impossível dormir. Uma menina com olhos que mudavam de dourado para prateado, dependendo da luz. Filha de pais do clã da montanha e da alcateia do deserto. A união não trouxe apenas uma aliança política. Ela restaurou algo mais profundo. Lobos que nunca se teriam conhecido agora encontravam-se unidos. Os seus filhos carregavam tanto a lua como o sol nas veias. Estás preocupada de novo, murmurou Kieran, deslizando o braço por trás dela, com o queixo apoiado no ombro dela. E ela sentiu a sua satisfação através da ligação entre eles. Um pulso quente onde antes só existia gelo. Não preocupada, mas sim curiosa, ela inclinou-se para ele, ainda maravilhada com o quão perfeitamente eles se encaixavam. Ela é a primeira nascida desde a união. Que tipo de mundo estamos a dar-lhe? Um melhor do que aquele que herdamos. Ele virou-a para ficar de frente para ele, e ela viu o homem em que ele se tinha tornado nestes meses. Ainda poderoso, ainda imponente, mas já não congelado. Riscas prateadas tinham aparecido no seu cabelo escuro. Linhas de expressão a formar-se à volta dos seus olhos. O tempo a tocá-lo suavemente após séculos de quietude. Os esquecidos não são vistos há 3 meses. As matilhas estão a negociar em vez de lutar. Os lobos jovens estão a aprender a controlar-se em vez de temer a sua natureza. Por nossa causa, por tua causa. Ele beijou-lhe a testa, as bochechas, a ponta do nariz,
Eu teria deixado todos eles congelarem separados. Tu ensinaste-os a arder juntos. Através da janela, ela podia ver o complexo transformado de forma irreconhecível. Onde antes havia edifícios austeros isolados, agora cresciam jardins, misturando flores da lua e rosas do sol. Lobos de diferentes alcateias treinavam juntos. Os seus filhos brincavam sem se preocupar com antigas rixas territoriais. O salão da unidade que eles construíram ficava no centro. Sua arquitetura era impossível. Gelo e fogo entrelaçados em pedra e madeira, desafiando a física, mas permanecendo firmes. O ancião Morgan quer falar conosco, disse Kieran, embora sua mão sugerisse que ele preferia ficar ali, abraçando-a. Algo sobre as antigas profecias. Encontraram a loba anciã na nova biblioteca, rodeada por textos recuperados de territórios abandonados. Os seus olhos turvos brilhavam de excitação. Encontrei, anunciou sem preâmbulos, o resto da profecia da tua avó, Ara, a parte que ela nunca disse em voz alta. Ela empurrou para a frente um diário escrito pela mão cuidadosa de Helena Moon Whispers. Ara leu, com voz suave. Quando o sol e a lua se unirem na verdade, não na força. Quando o gelo escolher o fogo e o fogo escolher o gelo, os filhos nascidos da sua união não carregarão maldição nem bênção, apenas escolha. Eles serão o que sempre deveríamos ter sido. Filhos completos, repetiu Kieran, com a voz cuidadosamente neutra. Mas Ara sentiu o seu súbito pico de saudade através do seu vínculo. Eventualmente, disse ela, entrelaçando os dedos nos dele. Quando estivermos prontos, a profecia fala demais. Morgan continuou. Veja a última entrada. Ara virou a página, encontrando palavras escritas no que parecia ser luz estelar. O par unido conhecerá sacrifício e alegria em igual medida. Eles perderão um ao outro apenas para se encontrarem. E quando o tempo deles acabar, eles não morrerão, mas se transformarão, tornando-se a lua nova e o sol, vigiando todos os lobos até que o próprio tempo acabe. Mitologia, disse Kieran, mas com carinho. Sua avó tinha uma alma poética. Talvez, Morgan sorriu misteriosamente. Ou talvez ela visse mais longe do que sabemos. A união que criaram não é apenas política. Filhos, vocês mudaram fundamentalmente o que significa ser lobo. Como que para provar o seu ponto, o jovem Má passou correndo pela janela, totalmente transformado, apesar do sol do meio-dia. Algo que deveria ser impossível para alguém tão jovem. Mas a união havia mudado as regras. Os lobos podiam se transformar à vontade agora. A sua forma estável, as suas mentes claras. O Alfa Kirin, Luna, Ara e Marcos apareceram na porta. E o respeito em sua voz era genuíno agora, conquistado com esforço ao longo de meses observando a Ar liderar. A matilha da costa oeste chegou. Eles estão a solicitar uma audiência. Os últimos resistentes, observou Kieran. Eles resistiram à união, agarrando-se ao antigo isolamento. Na sala do trono, embora nem Ara nem Kieran a chamassem assim, preferindo sala de reuniões, os lobos da costa ocidental mantinham-se orgulhosamente distantes. A sua alfa, uma mulher chamada Cordélia com cabelo cinzento aço, observava-os com olhos calculistas. Viemos para desafiar, anunciou ela. Não a vossa força, mas a vossa união. Acreditamos que a união é forçada, antinatural. Provem que estamos errados. Como? Perguntou Ara simplesmente. Mostrem-nos os vossos lobos juntos. Deixem-nos ver se eles realmente se aceitam ou se isso é uma farsa elaborada. Kieran e Ara trocaram olhares. Eles corriam juntos, é claro, mas nunca diante de uma audiência. A intimidade de suas formas de lobos parecia privada, sagrada. Se isso trará paz, disse ele. Eles se transformaram simultaneamente, e suspiros encheram a sala. O lobo de Kieran havia mudado, ainda enorme, ainda poderoso. Mas onde antes uma pelagem branca pura o cobria, agora fios prateados corriam por ela como veias de luar. E o lobo prateado dourado de Arara trazia marcas de geada nas patas, como se ela tivesse caminhado pela neve que não derretia. Mas mais do que a aparência deles, era como se moviam. Sincronização perfeita, dançando um ao redor do outro em uma exibição que era parte ritual, parte pura alegria. Quando uivavam, criavam harmonia em vez de discórdia. As suas vozes entrelaçavam-se em algo que fazia com que todos os lobos na sala quisessem juntar-se a eles. Cordélia caiu de joelhos. Perdoe-nos,
sussurrou ela. Nós não compreendíamos. Vocês não são dois lobos a forçar a união. Vocês são uma alma em dois corpos. Quando voltaram à forma humana, Kieran aproximou-se sem se importar com a audiência. Ela está certa, murmurou ele no ouvido dela. Não sei mais onde eu termino e tu começas. Ótimo, ela respondeu, beijando-o profundamente, saboreando o inverno e sentindo o verão. É assim que deve ser. Naquela noite, eles ficaram na varanda, a mesma onde ele a observava, frio e distante. Meses atrás, agora eles estavam juntos, ela de costas para o peito dele, os braços dele segurando-a com firmeza, observando as três luas nascerem. Sim, três, a lua normal, ladeada por dois corpos celestes menores que apareceram na noite da união deles. Um com um tom dourado, outro com um tom prateado. Os astrônomos estão perplexos, observou Kieran. Divertido. Eles não conseguem explicar de onde vieram as novas luas. Magia, disse ele simplesmente. Do tipo que não faz sentido, mas parece certo. Como nós, ela concordou. À distância, lobos uivavam, não em aviso ou desafio, mas em celebração. A canção noturna havia retornado, algo perdido há séculos. Matilhas em todo o continente unindo suas vozes. Sua harmonia só era possível porque o sol e a lua haviam se lembrado de como dançar juntos. Eu amo-te, disse Kieran de repente. As palavras ainda tinham o poder de surpreender os dois. Pensei que tivesse esquecido como, mas tu... Eu sei, interrompeu ela, virando-se nos braços dele. Sinto isso a cada momento através da nossa ligação. O teu amor já não é frio, Kieran. Ele arde. E o teu não queima tudo o que toca, respondeu ele. Ele aquece. Beijaram-se sob o luar triplo, fogo e gelo criando auroras boreais no céu acima deles. Um espetáculo que se tornaria lenda. A noite em que o Alfa e Luna abençoaram todos os lobos com a sua luz combinada. No berçário, a criança com olhos que mudavam de cor dormia profundamente, sonhando com um mundo onde os opostos não se destruíam, mas criavam algo belo, algo novo, algo eterno. A união estava completa e era simplesmente